Meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, hoje eu quero compartilhar com as senhoras e os senhores porque o Jesus da Bíblia era considerado um enganador, né, um falso profeta pelo povo de Jerusalém, certo? Um pilantra. Olha só, Mateus capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que seria essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Ele dizia para os discípulos dele que chegaria o dia da vinda do Filho do Homem, ou seja, o dia da vinda dele, certo? E ele disse que naquele dia as pessoas viriam sinais, porque ele viria sobre as nuvens, ou seja, ele queria dizer que estaria sobre a mais alta montanha, e isso aqui é onde ele está agora, no Monte das Oliveiras. Então esse dia chegou. Aí ele dizia que os que estiverem em casa não fujam das suas casas para as montanhas, ou seja, fujam para onde ele está. E os que estiverem nos campos não voltem para casa, né, para Jerusalém, porque Jerusalém naquele dia será sitiada, as pessoas ele vai descer ao fio da espada as pessoas. E se tiverem dois numa casa, um será levado cativo, se tiverem dois no campo, um será levado cativo. Então, o dia do Filho do Homem é exatamente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, certo? Então, naquele momento, as pessoas iriam olhar para os montes, iriam ver aquela multidão lá, né, no Monte das Oliveiras. Então, a multidão saberia que aquele dia era o dia da vinda do Filho do Homem, né, que Jesus iria invadir Jerusalém, tomar o templo de Jerusalém e estabelecer o reino dos céus dele, certo? Então, vamos lá, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis uma jumenta e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Então, ele fala para os discípulos dele, né? 2 discípulos. Quem que são esses 2 discípulos? São Tiago, né, que era o seguidor da primeira besta, Tiago, que era a segunda besta, seguidor de Jesus, que queria obrigar as pessoas a fazerem imagem para adorar ele, né, e receberem o selo dele, né, e o falso profeta João, que pregava a vinda de Jesus. Então, nessa invasão dele em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ele pede para que Tiago e João vá buscar um jumento para ele. E quando eles chegarem lá, eles vão ver um jumento amarrado, e se alguém impedir eles de trazer o jumento, falar para eles: por que vocês estão pegando o jumento aí? Eles deveriam dizer que o Senhor, ou seja, o Jesus deles, precisava do jumento, então eles deveriam levar o jumento, certo? Aí ele vai dizer: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis que aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Então ele vai dizer que ele mandou os discípulos dele pegarem um jumentinho, porque queria que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Qual profeta aqui? João, que pregava a vinda dele, que no dia que aconteceu o juízo final em Apocalipse lá, que a besta foi condenada, no caso de Jesus aqui, a primeira besta e a segunda besta, né, e o falso profeta, é aqui, no caso, Tiago, no caso, João. Por quê? Porque o povo de Jerusalém não acreditava em profeta, e o povo de Jerusalém já tinha um rei, que era Herodes, não precisava de um rei, um jumento, certo? Aí ele vai dizer, né, indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes, sobre ele Jesus montou, e a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Então, ele entrando com a multidão, né, atrás dele, né, que agora ele está invadindo Jerusalém aqui, o dia da vinda do Filho do Homem, todos estão presenciando a vinda dele, né, olharam para os montes, viu aquela multidão com ele, e com aquela multidão o exército dele de 144 mil virgens, junto com seus discípulos, vindo atrás dele, chamando ele de rei, Hosana, ao filho de Davi, o nosso rei. A multidão começa a ficar alvoroçada, começa a ficar agitada, perguntando: quem é este que está vindo? Quem é este? Quem é este? Alguém nos diga quem é este, né? Aí o texto vai dizer que as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Então as multidões que estavam com ele respondiam que esse que estava no jumento, dizendo que viria a ser rei,
segundo o que o profeta João, que é falso profeta, havia escrito, né, de Jerusalém. Esse era Jesus da Galiléia, o profeta, ou seja, obrigando o povo de Jerusalém que não acredita em profeta, agora engolir seco, tendo que aceitar um profeta para ser governante deles, né, para você ver a invasão de Jesus em Jerusalém. Aí o texto vai dizer o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, tornais em covil de salteadores. Então, ele entra no templo, expulsa todas as pessoas que estão lá, os campistas, todas as pessoas que estão vendendo lá pombinhos, porque pombinhos ali eram vendidos para sacrifício de sacrifício para perdão dos pecados, né? Porque o judeu tinha essa lei, essa tradição de matar animal para perdão dos pecados, né? E o pombinho, ele era o mais baratinho, então para a pessoa que não tinha muita grana para fazer esse ritual, então comprava o pombo que era mais barato. Mas Jesus, e inclusive a mãe dele, quando ele era pequeno, fez isso, né? Levou ele para ser purificado lá e comprou pombinhos lá, porque fazia parte de vender pombo no templo, né? Vender animais no templo, porque era o templo, era um centro econômico, né? Do povo judeu. Né? Então as pessoas demoravam muito para chegar lá para cumprir essa tradição de matar bicho para o perdão dos pecados. Né? Então era mais fácil as pessoas comprarem o bicho lá do que levarem o bicho vários dias na estrada, né, para sacrificarem lá. Então era normal, estava tudo certo vender no templo. Inclusive a mãe de Jesus comprava no templo. Né? Mas aí Jesus acusa as pessoas que estão lá de fazerem da casa do pai dele, porque para ele o templo de Jerusalém é herança dele, ele que tem que dominar lá, né, e colocar os 12 tronos para os discípulos lá, com ele julgar as tribos de Israel. Então ele vai dizer que aquelas pessoas humildes lá, né, como aquelas da Aparecida do Norte lá, que estão vendendo camelô lá, né, estão fazendo da casa do pai dele casa de ladrões, chamando aquelas pessoas lá de ladrões, porque estão vendendo lá, né. Então o povo de Jerusalém é obrigado a ouvir tudo isso. Eles não acreditam em profeta, ter que ouvir um falso profeta, seguidor de Jesus, dizer que o rei deles agora vai vir montado no jumento, e ainda ter que ouvir ainda que mesmo eles não acreditando em profeta, agora um profeta vai ser o rei deles. Né? E ainda pervertendo a lei de Jerusalém lá, que é de matar animais para perdão dos pecados, né? Colocando-se acima da autoridade, da lei do sábado e querendo que as pessoas passassem a pedir ele perdão dos pecados, né? Contrariando a lei, ao invés de matar bicho para o perdão dos pecados, ainda chama as pessoas de ladrão, né? As pessoas que estão vendendo lá honestamente porque são camelôs, né? Aí ele vai ensinar no templo, o mestre ensina no templo. Vieram ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, presta atenção, os meninos, tá? Indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então veja bem o que Jesus vai fazer, senhoras e senhores. Além de causar todo esse terror na cidade de Jerusalém, expulsar as pessoas do templo lá, estabelecer o reino dele lá, né? Ele ainda, os fariseus que são autoridades lá, né, vendo Jesus exercer o poder dele lá, perguntam para Jesus, indignados: como é que você deixa essas crianças aí se humilharem perante você? Porque era isso que ele queria, né? Porque quando os discípulos dele perguntam para ele quem que seria o maior no reino dele, ele pega uma criança lá que está se humilhando diante dele e diz assim: o maior no meu reino, quem quiser ser maior no meu reino vai ser aquele que se humilhar, e vai ser a criança que está se humilhando. Então, para ele, ele queria a humilhação total das pessoas, né? Então, os fariseus, olhando para aquilo, falam assim: meu Deus do céu, nem eu que sou autoridade assim, uma criança se humilha desse jeito para mim. Você está vendo o que eles estão fazendo para você, Jesus? Estão se humilhando perante você. Aí Jesus pega e diz para eles assim: respondeu-lhe Jesus: vocês não leram? Né? Não leram o quê? O que o falso profeta João diz? Porque o falso profeta João diz que dos pequeninos e das crianças de leito tiraste perfeito louvor. Ou seja, então para Jesus era como canções para o ouvido dele, ver as crianças se humilhando diante dele, né? Se rebaixando diante dele, lambendo os pés dele, né? Com medo, aterrorizadas dele, porque ele disse que nesse dia dessa vinda dele, né? Que é a entrada dele triunfal em Jerusalém, as pessoas desmaiariam de terror, né? Aí ele vai dizer o seguinte: a figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos, admirados
maravilharam-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a esse monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá, e tudo quanto pedides em oração, crendo receberás. Então Jesus vai dar um exemplo para os discípulos dele: acorda de madrugada, ele está com fome, ele vai ter uma figueira lá tentar pegar fruto, mas lá não tem fruto, é claro que é uma metáfora. Ele vai dar uma palavra sobre a figueira lá, a figueira seca. Os discípulos, vendo ele fazer isso, se admiraram dele. Ele vai e diz para os discípulos: em verdade, se vocês tiverem fé, né, e vocês não duvidarem, né, vocês farão isso que eu estou fazendo, ou seja, vocês vão conseguir impedir as pessoas de progredirem, de criarem frutos. Aliás, vocês vai exercer a autoridade que eu te dou, né? E não só isso, se vocês tiverem fé, vocês poderão fazer coisas impossíveis, por exemplo, dizer para um monte: saia daqui e lança-te ao mar, e o monte fará isso, né? Ou seja, ele está ensinando para os discípulos dele que se os discípulos dele forem como ele e não duvidarem dele, serem basicamente a cópia dele, eles vão exercer autoridade máxima, vão ser autoritários como eles, a ponto de fazer coisas impossíveis acontecerem, né? Então esse é o Jesus, senhoras e senhores. Então, para o povo de Jerusalém, ele era considerado um enganador, um pilantra. Foi assim que eu cheguei a essa conclusão, certo? Porque o povo de Jerusalém não acreditava em profeta. Como é que iria acreditar nas palavras do falso profeta que dizia que ela iria ser governada por um profeta vindo no jumento, sem que o governante dela era Herodes, certo? Então, Jesus era considerado um mentiroso, um enganador, ele e seus falsos profetas, né? Então, quando ele foi punido em Apocalipse lá pelo juízo do rei dos judeus, o juízo final lá, né? Ele, sendo a besta, foi jogado ao fogo, né? Lançado ao fogo. A segunda besta, que era Tiago, que obrigava as pessoas a adorarem ele, fazer a imagem dele, né? Também foi jogado ao fogo, né? E tanto o falso profeta que é João, né? Que era considerado pelo povo de Jerusalém falso profeta, por isso eles não acreditavam nele, né? E não viam ele como governante, etc e tal, e tudo mais. Tchauzinho.